Olá! Em tempos de pandemia e distanciamento social, o ensino remoto se torna cada vez mais desafiador. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este desafio, nós vamos pensar em estratégias, em atividades, em recursos que a gente pode utilizar para dar conta dessa nova demanda tão real nos tempos da pandemia. Mas vai ser apenas uma reflexão. Aqui não se trata de uma receita, de normas, de estruturas definidas. Até porque nós estamos falando muitas vezes de pessoas com transtorno do espectro autista. E o espectro, ele já traz essa imagem de diversidade, que vai do leve passando do moderado ao grave, com muitas demandas e dependendo do nível de apoio que este estudante necessita. Então, a proposta de hoje é trazer aqui algumas reflexões para a gente pensar sobre elas, e se você quiser, entre em contato que a gente pode conversar mais sobre isso. Aproveite e acompanhe os outros vídeos aqui no meu canal do YouTube. Nesse momento de pandemia, as famílias estão passando por muitas sobrecargas, muitas dificuldades no seu cotidiano. Nós temos aí também uma diversidade de famílias. Nós temos aquelas famílias, por exemplo, que estão trabalhando em casa. Então, o serviço agora passa a ser dentro de casa, que é acumulado com as tarefas domésticas. E nós temos as famílias, por exemplo, que precisam de mais recursos para sobreviverem. Então, os pais estão buscando outras atividades, estão buscando fazer, por exemplo, bicos, né, para sobreviverem. Muitas famílias estão contando com essa ajuda emergencial do governo. Então, nós temos aí uma diversidade dentro das famílias. Então, o nosso estudante, que já era desafiador por se tratar de um estudante com muitas peculiaridades e individualidades próprias, habilidades e necessidades próprias, agora está inserido numa família também diversa, e é esta família que vai ensiná-lo. Então, a gente precisa pensar em todos esses dificultadores. Além do que, a maioria das famílias não são da área pedagógica. Então, a gente ainda precisa pensar em como orientar essas famílias, porque é elas que vão estar em contato direto com o estudante, mesmo que seja diante do computador, numa aula remota ou diante de uma atividade que a escola vai passar, mas quem vai precisar organizar a execução dessa atividade é a família. E a família muitas vezes não está preparada e está sobrecarregada, né? Então, e cada dia que passa, se intensifica mais esse desgaste emocional das famílias e também dos profissionais da educação, que precisam dar conta dessa demanda agora, que é ensinar virtualmente, ensinar tendo a família como mediadora desse processo, né? Então, é uma nova rotina para todos desta família. Uma família que muitas vezes deixava o filho na escola, os filhos na escola, e iam trabalhar, e iam em busca do seu sustento. E conviviam e tinham outras relações. Hoje não. Hoje, praticamente, as relações concretas, físicas, elas estão no âmbito familiar, né? Nessa célula familiar. Então, o desgaste emocional, cada dia que passa, ele tende a aumentar. E a gente precisa entender que
essa é uma nova realidade que está se apresentando. Nós não temos normas, regras, a gente não sabe o que fazer, porque também é uma realidade nova pra gente, né? E aí a gente precisa orientar essas famílias de como trabalhar da melhor forma possível dentro desse contexto familiar diverso, com a estrutura que essa família tem, como que ela vai poder trabalhar com o seu filho, como que ela vai poder orientar as atividades, né? Então, a gente precisa dar algumas orientações. Mas para isso a gente precisa conhecer o nosso estudante. Por exemplo, quem é o seu estudante? Você fez adequação curricular para ele, um plano educacional individualizado, um plano pedagógico individualizado? Você chegou a fazer uma sondagem, uma avaliação para conhecer esse seu estudante? O que você sabe dele? Quais as suas facilidades? O que ele já conseguia fazer? Quais as habilidades que ele já tinha no começo do ano? Porque a gente sabe aí que a gente teve praticamente um mês e pouco de aula. Então, muitas vezes a gente não conheceu muito bem esse estudante. E aí, uma dica para se pensar é perguntar isso para a família. Então, de alguma forma, entrar em contato com essa família e fazer um questionamento breve, rápido, objetivo. Você pense nas questões anteriormente para poder perguntar para essa família. Entre em contato com ela por meio telefônico, por e-mail, e pergunte, faça perguntas no sentido de você ter respostas que possam te ajudar na elaboração de atividades para o seu estudante. Então, eu sugiro que você pergunte até acerca dessa rotina diária da família, né? Se a família tem um tempo para sentar, para orientar, para acompanhar o seu filho durante as atividades escolares, quem é que vai poder assumir essa função, ou se eles vão revezar dentro da família, porque às vezes ele tem um irmão mais velho, ele tem os pais, primos, alguma pessoa da família, algum membro da família que pode ajudar, né? Pelo menos acompanhar, no sentido de que, por exemplo, se for uma aula remota, que ele consiga acompanhar o que o professor está falando. Se for uma atividade que ele vai precisar executar, a pessoa orientá-lo de acordo com a necessidade dele. Então, você precisa perguntar. Tem uma pessoa disponível para isso? Quanto tempo essa pessoa tem disponível durante o dia? Quantos dias na semana? Para você elaborar atividades que caibam aí. Nós vamos precisar flexibilizar esse tempo. Por exemplo, uma escola que tinha 4 horas, 5 horas diárias de aula, agora a gente não vai poder exigir esse mesmo tempo de atividades remotas e de atividades em casa. Por quê? Porque tem toda a estrutura, toda a dinâmica da casa, e a família também tem os seus afazeres. Então, uma orientação é essa: elabore um questionário, pergunte objetivamente, tente conhecer essa rotina, planeje as atividades levando em consideração as habilidades e os conteúdos que o estudante já domina. Então, assim, nós vamos partir daquele conteúdo, daquelas habilidades que ele já tem conquistado, daquilo que ele já consegue realizar, e aí a gente faz a manutenção disso, e a partir daí a gente pensa no que a gente vai planejar futuramente. Mas para iniciar, é muito importante que a gente faça isso. Veja o que o estudante já consegue realizar, ou o que ele consegue realizar com pouca ajuda, e vamos começar daí, para que a gente fortaleça, para que a gente
continue em manutenção dessas habilidades e a partir daí a gente pense num planejamento futuro. Lembrando que ele também vai ter que ser capaz de generalizar. É uma habilidade que ele realizava na escola, agora ele vai realizar em casa, num outro ambiente, né? Então, você, professor, precisa pensar nos objetivos, nos recursos, na temporalidade e na avaliação. Porque a gente já sabe que esse período vai durar um pouco mais, talvez até no final do ano. Então, a gente vai ter que planejar atividades, claro, pausadamente, por períodos, mas a gente precisa pensar também em como serão realizadas as avaliações nesse período, tá? Então, vamos pensar ali em conteúdos, em habilidades que o estudante já consegue fazer sem ajuda ou com pouca ajuda. Vamos começar por aí, para a gente ter a manutenção, né? E vamos pensar nos objetivos pedagógicos que a gente quer, nos recursos que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, o meu estudante vai utilizar a aula remota, ele tem condições de ficar na frente de um computador, de um tablet, de um celular, por quanto período, qual o período de tempo, por quanto tempo que ele consegue ficar. Outra coisa que você precisa perguntar para a família, vocês têm esses recursos tecnológicos? Porque não adianta nada também você preparar uma aula e o seu aluno não ter acesso à tecnologia, por exemplo. Ele não tem acesso ao equipamento ou, por exemplo, à internet. Por exemplo, tem famílias que estão só pela internet paga. E aí você tem uma quantidade de dados para utilizar durante todo o mês. E você ficar alguns minutos e até horas utilizando esses dados, você vai acabar rapidamente. Então, é uma pergunta para você colocar no seu questionário para perguntar aos pais, né? Perguntar para eles se eles podem auxiliar, se há condições deles ficarem algum tempo com este estudante. E aí você já anota tanto o tempo que a família vai poder ficar e mais tarde, quando você tiver o feedback, a resposta da família, você vai poder saber quanto tempo o estudante conseguiu ficar. Também é uma informação importante para você ter, né? E pensar em atividades relacionadas ao seu objetivo pedagógico. E as metas, o que você pretende atingir? E eu sugiro que você pense em metas a curto prazo e metas realizáveis. O que significa isso? Coisas que dá para fazer. O exemplo que a gente gosta de dar é assim, por exemplo, eu preciso emagrecer. Qual é a minha meta? 20 quilos. Então, eu quero emagrecer 20 quilos. Mas eu vou emagrecer 20 quilos em um mês, 6 meses, um ano? Então, eu tenho que ver uma meta possível. Então, eu não posso colocar uma meta muito grande, porque senão eu frustro tanto o estudante quanto o pai e a mim mesmo, professor, né? Então, eu tenho que ter essa noção de metas que eu consiga atingir, que a família consiga atingir, que o estudante consiga atingir. Então, a minha sugestão é: comece com metas curtas, tá? Verificar as habilidades que ela possui para você partir daí. E essas habilidades, gente, elas vão muito ao encontro das habilidades básicas. Por exemplo, o estudante ele consegue ficar diante de uma câmera, diante de um computador? Ele consegue ficar sentado? Por quanto tempo? Então, às vezes, a família vai precisar
te dá mais ou menos esse quantitativo. Olha, professora, essa aula aqui que a senhora deu, assim, assim, ele ficou 5 minutos. Então, você vai ter que preparar a aula partindo desses 5 minutos, porque foi o tempo base ali que a gente fala, né? Foi a linha de base desse estudante, da onde a gente vai começar 5 minutos. Então, você procure fazer vários vídeos aí de 5 minutos e depois você vai ampliando esse tempo. Não, meu filho não conseguiu nem ficar sentado. Ah, então vamos pensar quais os tipos de atividades que a gente pode fazer para um menino que não consegue ficar sentado diante do computador, por exemplo, né? Ele vai precisar ficar diante da televisão. Ele consegue? Diante da televisão ele consegue. Então vamos pensar em um filme, em alguma coisa que ele possa assistir, algum filme, vídeo que ele possa assistir. A família tem esse recurso de gravar? Às vezes não tem. Então vamos esquecer a tecnologia. Vamos partir para outros recursos. O que a gente pode usar? Então, muitas escolas estão já fazendo as atividades em folha e estão enviando para casa, estão mandando para casa. Então, as famílias vão na escola e pegam essas atividades. Aí você pode planejar atividades, por exemplo, para uma semana, 15 dias, depois essa família devolve essa atividade. E depois você envia mais, para você saber como que esse estudante realizou a atividade. Como é que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai pedir para a família filmar? Você vai pedir para a família te contar? Você vai marcar, por exemplo, um encontro com essa família, encontro virtual. Você vai se comunicar com essa família por e-mail, você vai se comunicar com essa família utilizando o WhatsApp. Então, assim, pense como é que você vai ter esse feedback. Vai ser diariamente? Vai ser semanalmente? Você vai precisar ter essa devolutiva da família. Como foi? Como o filho realizou? Se ele conseguiu realizar. A outra coisa, se ele conseguiu realizar com ajuda. Como é que foi essa ajuda? Você precisou pegar na mão dele? Você apontou para ele? Você marcou o texto para ele? Você fez uma setinha? Como é que ele conseguiu entender? Como é que ele conseguiu realizar a atividade? Essa família tem condições de fazer pequenos filmes e te enviar para você perceber? E aí você já está avaliando, né? Você está avaliando não só a execução, você está avaliando o seu trabalho. Se a atividade que você enviou está condizente, se é passível dele resolver, como a gente falou, se a meta tá bacana, né? E aí você vai marcar esses encontros, né, virtuais com a família para você saber. Uma orientação importante é pedir para a família dividir a tarefa em várias partes ou em vários momentos do dia. O ideal seria que se o estudante conseguisse ficar a maior parte do tempo possível sentado ali executando a tarefa, a atividade, mas a gente sabe que muitos estudantes não dão conta. O tempo para eles é muito curto, a atenção, o limite de concentração é muito curto. Então, é bom que a família consiga fatiar os momentos de atividade, né? Flexibilizar o máximo possível esse tempo, diminuindo essa demanda, essa sobrecarga, principalmente no início. Por quê? Porque se o estudante se sente muito sobrecarregado ou se a demanda é muito grande para ele, ele tende a fugir, a se esquivar, a não querer participar da atividade.
Então, se a gente oferecer poucas demandas curtas, mas várias vezes ao dia, pode ser que funcione. Lembrando que eu não tô dando receita, né? A gente não tá falando aqui de efetividade, assim, de coisas determinadas que a gente precisa fazer, né? É importante e, assim, fundamental a rotina. Isso na sala de aula é importante, mas também nessa família. Então, a rotina do estudante, ela vai entrar na rotina da família. Então, como eu falei no começo, às vezes a demanda da família é ter que trabalhar de casa. Então ela tá aqui no ambiente doméstico, mas ela tá trabalhando no serviço dela também. Então, é uma demanda. Tem as atividades domésticas, as tarefas domésticas que tem que fazer. Às vezes tem mais de um filho. Tem que dar conta de orientar todos. Então, assim, a família vai organizar uma rotina, uma estruturação do seu dia, e dentro dessa estruturação ela vai colocar a rotina do filho com transtorno do espectro autista. As atividades escolares ou não. A gente vai ver uma outra sugestão minha é trabalhar com currículo funcional natural. Você vai trabalhar habilidades e conteúdos, mas dentro da própria rotina. Não precisa ser só sentado diante da tela ou fazendo uma atividade gráfica. Você pode pegar atividades do dia a dia da família e pedir o auxílio dos filhos. Então, assim, vou só dar exemplos, né? Nós vamos lavar roupa. Hoje é dia de lavar roupa. Então, vamos pegar toda a roupa da casa e vamos separar. Então, as roupas brancas, a gente vai separar das roupas coloridas. Então, vamos separar. Já é uma habilidade que o menino precisa fazer, né? Ele precisa utilizar, ele vai separar, ele vai classificar ali as roupas. As roupas brancas nós vamos colocar de molho. As coloridas a gente vai colocar na máquina. E aí, na hora de colocar na máquina, como é que a gente coloca essa roupa? A gente pode colocar todas juntas? Não, também a gente precisa colocar dividindo o peso na máquina. O que a gente está colocando dentro dessa máquina? E você já pode, se o seu filho tem oralidade, já pode cobrar dele. Vamos lá, a camiseta, o short, a calça. Que cor que é essa camiseta? Que cor que é? Tá vendo? Você já está trabalhando com habilidades, né? Com identificação aí de cores, com identificação de roupas, né? Do vestuário. Pode perguntar de quem a roupa e a gente vai colocar. E aí tá, a mamãe vai e coloca a máquina para lavar, terminou de lavar, agora nós vamos estender a roupa, nós temos que tirar toda a roupa da máquina, vamos tirar. A gente pode estender? Não, tem que bater a roupa, ó, a gente tá trabalhando com a coordenação motora. Agora nós vamos pendurar no varal, ó, precisa do grampo. Habilidade de coordenação motora fina. Ah, o varal é muito alto. Se der para ele colocar, ok. Não dá, ele vai entregando para a mamãe e a mamãe vai ali colocando a roupa. A roupa secou, vamos tirar. Então a mãe tira e ele vai fazer o quê? Ele pode dobrar a roupa para poder deixar lá para a mamãe passar depois. Passou, agora vamos guardar, vamos separar a roupa, né? De quem são essas roupas? Então, ele pode ajudar também, de quem? É do papai, da mamãe? Então, ó, do papai vai ficar aqui, da mamãe, do tio, do vovô, de quem for, a gente vai separar. Vamos guardar a roupa, né? Então, já pode ensinar a abrir a gaveta, o que a gente vai colocar aqui na gaveta, a enrolar a meia. Esses dias teve a mãe que falou, olha, meu filho aprendeu a enrolar a meia, foi bem bonitinho. Então, ele já guardou ali no lugar. Então, já tá classificando e organizando ali esse espaço. Olha o tanto de habilidade, só nesse exemplo que eu dei de lavar roupa. Então, vai lavar uma louça. Ah, Mara, meu filho ainda não dá conta de lavar a louça. Então tá, vamos enxugar a louça. Agora vamos guardar a louça.
Então você vai guardar, ó, os talheres, colher com colher, garfo com garfo, faca com faca, já tá classificando também. Vamos forrar a mesa, agora vamos colocar a mesa pra gente almoçar. Quantas pessoas tem aqui em casa? 4 pessoas, então quantos pratos eu vou colocar? Quantos talheres? Então, assim, são só exemplos para vocês perceberem que dá pra gente trabalhar com habilidades e conteúdos, mesmo sem ser na frente do computador ou no papel, né? Escrevendo, porque muitas vezes o nosso estudante ainda não consegue. Então a gente precisa pensar, por isso que a gente precisa conhecer um pouquinho como é a estruturação dessa família e a importância da rotina nesse sentido. Então, tem a rotina da família, agora a gente vai ter a rotina do fulano dentro da rotina da família. Ou seja, hoje o fulano vai realizar tais e tais atividades. Ele vai ajudar a mamãe na hora de arrumar as camas, por exemplo, aí depois ele vai brincar, aí depois ele vai sentar para fazer uma tarefa, aí depois ele vai assistir um filme, a hora do almoço, enfim, vai entrar ali na rotina da família, ok? Você não deve pensar num único modelo. Então, principalmente no início, como você ainda não sabe como vai ser esse funcionamento, você planeje atividades, como eu já falei, básicas ali nas habilidades que você já sabe que ele domina ou que ele precisa de pouca ajuda, e aos poucos você vai aumentando. Agora, de uma forma individualizada. Por quê? Como eu falei, você tem aí a individualidade do seu estudante e agora da família. Porque a família dele é diferente da família do colega, né? Por isso que a gente fala em adequações curriculares. Então, nesse momento, a adequação curricular também ela precisa estar presente. Muito mais ainda. Por quê? Porque a gente precisa adequar não só mais ao estudante, mas à família dele, né? Então, essa orientação na rotina também é importante, porque às vezes as famílias estão desorganizadas ainda, né? Em relação aos horários, o que vai fazer, né? Então, essa estruturação é importante. Se você puder orientar, uma coisa que a gente já sabe, que muitos estudantes, muitas pessoas dentro do TEA têm facilidade em entender pistas visuais, mas não são quaisquer. Então, a gente precisa entender, precisa conhecer o estudante para saber como é que ele entende. Ele entende, por exemplo, se a gente colocar fotografias, então aí você tem que indicar para a família. Mas a família não consegue fazer a agenda por fotografias. Então então como é que meu estudante vai entender lá na casa dele que tá na hora de fazer tal coisa que a família colocou? Tal coisa que a família estabeleceu. Então, a família também tem que colocar a rotina de uma forma que o menino, que o estudante entenda o que é para fazer, porque senão não vai adiantar nada. Se você colocar um monte de coisa escrita e ele não lê ainda, então não adianta, né? Então, você tem que ver como é que ele vai entender essa rotina, se você vai fazer uma marquinha ali na hora dele executar alguma coisa, você vai pintar de uma determinada cor e combinar com ele. Então, a família precisa arrumar essas estratégias. E o espaço da execução. Então, por exemplo, se são atividades domésticas, essas atividades funcionais que a gente falou, ok, aí vai ser no espaço que a gente está realizando cada uma, né? Mas, de repente, é o momento da aula, tá? Da aula online, da aula remota, ou da atividade que ele vai ter que fazer aqui na mesa, né? Então, eu preciso organizar esse espaço.
Esse espaço precisa estar organizado de uma forma que ele entenda que é aqui que ele vai sentar agora para assistir a aula ou para fazer a tarefa. Então, essa mesa que eu estou agora é a mesma mesa que eu janto, é a mesma mesa que eu almoço, é a mesma mesa que eu brinco, é a mesma mesa que eu faço tarefa. Então, tem que estar marcado aqui que na hora da tarefa, essa mesa tem que estar arrumada para eu fazer a tarefa, para eu fazer a atividade. Então, se é aula remota, o computador, o tablet já tem que estar aqui nessa mesa. Se eu vou utilizar tesoura, cola, lápis, borracha, isso tem que estar aqui próximo. Eu não, eu vou começar, peraí que eu vou lá, não sei onde tá, vou buscar. Vai demorar. E o menino que já tá aqui preparado para fazer a atividade, daqui a pouco não vai querer fazer mais. Então, precisa preparar este ambiente. Você também precisa, nessa entrevista que você fez à família, você tem que perguntar: vocês têm recursos pedagógicos na sua casa? Você tem papel, tesoura, cola, caneta, lápis? Isso, se você for usar, você precisa saber se a família tem. Tem gente que deixou tudo na escola. Então, a escola agora tem que devolver para a família, porque vai ser realizado na casa da pessoa, né? Então, falar para a família: olha, é importante, na hora que você estiver ensinando, ou na hora que ele for assistir a aula, o ambiente tem que ser preparado para isso. Desliga-se televisão, som, né? O máximo que a gente puder de concentração nessa pessoa, evitando os distratores, as coisas que possam distraí-lo. Tá? Eu sei que a gente às vezes mora numa casa muito pequena, um apartamento muito pequeno, mas na hora da atividade a gente precisa se planejar para isso, mesmo que seja 5 minutos, como eu falei, né? E orientar as famílias, como eu já falei também, as famílias muitas vezes não são da área pedagógica. Então aí você vai ter que orientar, você, professor, precisa orientar essa família. Né? Então, você precisa estruturar a agenda da família, colocar a agenda dele dentro, de uma forma que ele entenda o que é para fazer, na hora da aprendizagem, na hora da aula, ali na hora da atividade, um ambiente o mais facilitador possível para que ele consiga se concentrar, né? Dentro do possível, né? Que a gente puder. E você, professor, pensar em vários tipos de atividades para trabalhar, às vezes, o mesmo conteúdo. Então, não vai de uma maneira, você pensa em outra estratégia para você poder atingir o seu estudante, né? Flexibilizar e diversificar o máximo possível essas atividades e os conteúdos. E falar para a família trabalhar com esse estudante, trabalhar entre aspas, né? Colocá-lo na rotina de casa, na rotina funcional das atividades domésticas e que ele possa ajudar como ele conseguir, do jeito que ele conseguir, né? Então, se ele consegue só tirar um vaso daqui, colocar ali, para a gente poder forrar a mesa, ótimo. Se ele precisa da sua ajuda para forrar a mesa, ótimo, no começo ele vai precisar. Então, a família também verificar isso, o que ele pode ajudar. Porque nesse ajudar, ele também está trabalhando a autoestima, ele também está se sentindo pertencente a essa família. E a família dá responsabilidade para ele. Olha, isso aqui já é você que vai fazer, isso aqui é o seu irmão, isso aqui é a mamãe, isso aqui é o papai. Dividir as tarefas de uma forma funcional, né? E você deve reavaliar sempre as suas aulas. Então, aquilo que eu falei, você vai marcar com a família um feedback, um retorno, vamos dizer, semanal. Então, você passou a atividade, aí terminou a semana, a família vai te dizer, não deu para fazer, essa daqui foi legal, essa daqui ele precisou de muita ajuda, essa daqui ele nem tentou fazer. E aí você vai vendo as possibilidades para a próxima
fase, para a próxima etapa, para a próxima semana, né? Se você combinou atividades semanais. E sempre se adequando tanto ao estudante como à família. E pensando sempre em reestruturar o planejamento. O planejamento, ele nunca é fixo, né? E orientar a família para que ela possa mesclar as atividades. Então, se é um menino que tem muita resistência, muita dificuldade, a gente vai dar um período curto de tempo agora, em seguida uma atividade legal, uma coisa que ele goste de fazer, depois a gente vai voltar de novo aqui para a atividade e depois ele vai fazer uma outra coisa que ele goste. Então, sempre mesclando para evitar muita demanda para ele, né? E evitar conteúdos novos. Por quê? Porque muitas vezes quem vai ensinar é a família. E como eu falei, a família não é da área pedagógica. Então, a gente pode aí ter um probleminha em relação ao ensino, tá? Então, vale muito a pena você investir na manutenção dos conteúdos e das atividades, das habilidades. E se for o caso de aumentar, de dar conteúdos novos, que seja bem aos poucos e de uma forma que você possa orientar a família, tá? Uma coisa também importante às vezes você não precisa fazer o vídeo para o estudante. Você faça um vídeo orientando a família. Então, olha, nessa atividade o senhor pode fazer assim, tal. Você grava o passo a passo para a família, né, que vai, vamos dizer assim, executar, que vai colocar a mão na massa, né? Dependendo do caso, uma sugestão é colocar uniforme. Então, assim, dependendo do caso, porque nem para todos os meninos vai funcionar. Às vezes, se você colocar o uniforme, o cara vai querer sair e aí vai ter uma sobrecarga aí, né? Que ele vai pensar que vai para a escola. Mas para alguns meninos, o uso do uniforme já sinaliza que ele vai fazer uma atividade agora relacionada à escola. Ele pode parear, ele pode associar isso e é bacana, né? Então, além da família deixar o ambiente preparado para ele estudar, colocar o uniforme pode ser uma boa dica, né? Realizar uma determinada atividade por um determinado período de tempo. Deixar um marcador, por exemplo. Então, você pode falar para a família, orientar a família, deixar o timer do celular, né? Então, se você sabe que ele consegue ficar pouco tempo, então vai começar com 5 minutos, por exemplo. Então, quando tocar 5 minutos, ok, terminou essa atividade. Aí você vai brincar, você vai assistir televisão, você vai no videogame. E aí, daqui a pouco aqui na agenda, ó, daqui a pouco você vai voltar e vai fazer outra coisa. Aí dá mais 5 minutos para que ele continue. Então, você dividir essa tarefa em várias partes, pode ser bacana também, né? Pensar nos tipos de materiais, de recursos materiais para o seu estudante. Então, às vezes, ele ainda precisa de material concreto. E aí, a gente tem que ter muito cuidado, gente, na higienização desse material. A gente tem escolas que estão enviando para casa, não só o papel, mas também materiais. Então, higienizar bem, tanto na ida quanto na vinda, quando esse material for retornar. Então, lembrando que a gente está em época de pandemia, então a segurança tem que ser máxima, né? Eu digo, a questão da folha também é complicada, porque a gente usa luvas, usa máscara, touca, pega, produz ali a atividade, coloca no envelope, numa sacolinha, envia para casa. E quando chega lá na casa, como eles guardam? Como é esse manuseio? E quando volta para a escola? Então, assim, de preferência, a maior parte online e evitar essa questão de ficar trocando muita folha e material por conta da contaminação. Mas, se for imprescindível,
toda medida de segurança, tá? Tanto em casa quanto na escola, né? Quando a gente vai enviar e quando a gente vai receber, tá? Do material. Lembrando que esse material, gente, ele precisa ser claro, tanto para o estudante quanto para a família. Por isso que eu falei, às vezes vale a pena você mandar um vídeo para a família, porque aquela atividade, você precisa que o pai, que a família ali, né, vamos colocar o pai, que ele precise preparar essa atividade de alguma forma. Ou ele precisa fazer algumas coisas para estimular, para provocar o interesse do estudante para que ele aprenda, né? Então, você precisa orientar essa família e você precisa considerar o material. Ele precisa ser claro, tanto para o estudante como para a família. E usar o suporte visual, que a gente sabe que facilita muito. Agora, não é qualquer suporte visual, é um suporte visual que o estudante consiga entender o que é para fazer, tá? E orientar a família. Olha, no começo pode ser que seu filho precise que você pegue na mão, aí vai ser aquele apoio praticamente total, mas aos poucos o senhor vai retirando, deixa ele começar para ver se ele vai precisar. Então, ele precisa de uma ajuda física. Não, ele precisa só de uma dica. Às vezes a dica é, pode começar, é uma voz de comando. Aí ele vai e começa. Enquanto não tem essa voz, ele não começa a atividade, por exemplo. Então, o que é que dá o start, que faz ele começar? O que é que diz para ele que terminou? A atividade também precisa, ela precisa ter o início, a continuidade, a execução e o final. Então, você precisa orientar para o pai como é que você faz para dar esse apoio, esse suporte, né? E você sempre monitorando. Por isso que eu falo, você vai combinar com a família como é que é esse monitoramento, né? Se vai ser via vídeo, WhatsApp, e-mail, como que vocês vão conversar, né? Tentar ajustar ao máximo para a realidade das famílias, para não sobrecarregá-los. Então, assim, ouvir a família também, né? Então, você vai ouvir esse feedback, essas respostas da família, como foi, e tentar organizar de uma forma que a família realmente consiga executar, né? E como que você vai fazer essa avaliação? Como eu já falei, é por vídeo ou a resposta do pai? Aí, a resposta dos pais fica meio complicado, assim, se você perguntar como é que foi a tarefa. Ah, foi legal, foi bacana, ele fez. Aí, ele fez como? Com ajuda? Sem ajuda? Como é que o senhor fez para ele começar a executar? Né? Então, assim, eu gosto da filmagem, eu acho que a filmagem é bacana, porque também a gente não pode considerar só a atividade pronta, porque você não viu a execução, você não viu o processo. Então, você não sabe se ele precisou de muita ajuda para executar a atividade e se foi ele realmente que fez. Então, vamos pensar em estratégias aí, para verificar com essa família como foi executada a atividade. Até para você avaliar, mas não só avaliar a execução, avaliar o estudante, mas para você se avaliar, para você avaliar se as atividades que você encaminhou foram bacanas, realmente foram de acordo com as necessidades do seu estudante. Porque aí você pode reavaliar e reestruturar, o mais importante, reestruturar esse planejamento, né? E acalmar as famílias, dizer para elas que a gente vai construir isso juntos, porque é um momento realmente inédito para todos nós, né? Muitas vezes o estudante ele tem um comportamento um pouco mais agitado.
Ele pode gritar na hora que colocar a tarefa, pode morder. Por quê? Porque na cabeça dele, esse tipo de atividade ele faz na escola, não é em casa. Então, por isso que a gente precisa começar aos poucos essa atividade, tá? E o tempo tem que ser bem flexível, porque ele pode ter essa dificuldade de entender que agora ele vai realizar essas atividades que ele realizava na escola aqui em casa. Por isso que tem que estar bem delimitado ali na agenda da família. E quando tiver esses comportamentos mais exacerbados, de grito, de querer jogar as coisas, a família começar a verificar por quê. É o que a gente fala, nós vamos analisar. Será que ele entendeu que estava na hora de sentar para executar? Será que tem muita atividade? Será que o pai não tirou ele no meio do filme que ele gosta para ele vir fazer a atividade da escola? Não esperou terminar? Ou não organizou o tempo para que desse tempo de terminar ali o filme para que ele pudesse sentar aqui? Então, assim, verificar o que aconteceu, né? A gente sabe que os comportamentos, eles não são só aquilo que a gente está vendo. A gente precisa analisar, vamos dizer assim, de uma forma mais ampla. Então, o que aconteceu antes dele se comportar desse jeito? Quer dizer, o que pode ter provocado esse comportamento? E outra coisa, depois que ele fez esse comportamento, por exemplo, de gritar, o que eu fiz? Qual foi a resposta que eu, mãe, dei para esse comportamento? Porque às vezes o que eu faço depois reforça esse comportamento, tá? Então, por exemplo, ele estava assistindo o filme, de repente eu desliguei a televisão e coloquei ele para fazer a tarefa. Poxa, aí foi esse fato de desligar antes de ter terminado o filme, nem coloquei na agenda, ele não estava preparado, né? Então, por exemplo, se eu quero dar atividade depois, eu já falo para ele, olha, quando terminar esse episódio, quando terminar essa parte, nós vamos fazer a tarefa. E aí eu vou preparando ele para isso. Eu mostro lá na agenda, por isso que a agenda tem que ser de acordo com o entendimento dele. Então ele entendeu, é para fazer a tarefa. No começo não é tão fácil assim, mas à medida que a gente vai colocando, ele vai entendendo. Porque depois da tarefa, o que eu vou fazer? Eu vou voltar e vou assistir o filme, por exemplo, né? Então, assim, eu preciso entender por que ele tá fazendo isso. Às vezes é muita tarefa, também pode ser. Às vezes é uma tarefa que ele não consegue entender. E aí, o pai, a mãe, a pessoa não sentou do lado dele, ele vai ter que se virar sozinho para fazer aquilo ali. Então, todas essas coisas a gente precisa analisar. O porquê desse comportamento. Lembrando que no começo, se eu der atividades que ele consiga fazer, ou que ele consiga fazer com pouca ajuda, eu tenho mais chances de conseguir o engajamento dele. Ele vai poder ficar mais tempo, porque ele já consegue fazer, ele já domina. Procure saber as coisas que ele gosta, né? Se ele gosta de algum personagem, se ele tem algum interesse, se ele tem algum foco de interesse. Comece por essas coisas e aí aos poucos você vai ampliando. Agora, uma coisa muito importante. Se você deu uma demanda ali, a atividade, e ele teve um comportamento ruim, um comportamento de gritar, de empurrar, e você tirar essa tarefa, você tá mostrando para ele que é assim que ele consegue. Então, você tem que mostrar isso pro pai, né? Apresentar isso pro pai. Olha, não tire o seu filho de uma demanda por conta de um comportamento inadequado. Então, se você esperar ele ter esse comportamento inadequado e imediatamente você tirar ele dessa situação, você está mostrando para ele que é com esse comportamento inadequado que ele vai conseguir o que ele quer. E aí, o que a gente faz? A gente dá uma atividade mais curta, dá uma atividade mais fácil para que ele entre nessa demanda e aí, aos poucos, a gente vai ampliando isso, tá bom? É importante passar esse recado para os pais. E assim a gente termina com algumas sugestões e algumas reflexões. Mas como eu falei para vocês,
não tem nada determinado. A gente não tem uma receita de bolo, a gente não tem nada pronto. É um momento diferenciado que a gente está passando. Eu falo que a gente não se preparou para isso. Então, por mais que a tecnologia esteja aí, ela não está ao alcance de todos. Isso é um problema que a gente tem, né? Muitos dos nossos estudantes precisam de ajuda para executarem, então a gente vai precisar do apoio, do suporte desses pais. Muitos estudantes ainda não têm condições de fazer atividades em folha, em papel, né? Esse plano gráfico ainda tá muito longe para alguns, então por isso que você precisa conhecer o seu estudante e conversar com os pais, conhecer a rotina desses pais. Esse é o meu recado de hoje para vocês. Até a próxima!